Ok. Então, aqui está a nossa página, né, de PRG 20202. Estamos no endereço sites.google.com/bio/profdelmar/PRG 20202. Lá está o horário de atendimento extra classe, o link do grupo WhatsApp, o endereço do nosso link de encontros semanais, né? Cada um dos encontros estão aqui com o slide e a gravação e os temas tratados. Então, hoje é o dia 30, então nós vamos lá para o dia 30. Eu ainda não coloquei o vídeo que eu gravei da 2020, né? Eu fiz algumas modificações no próprio slide também, porque eu senti nós precisamos fazer alguns exercícios, né? Então eu incluí um outro que fiz algumas modificações e juntei 2 slides. Então nós vamos depois formar outra equipe também sobre essa pequena mudança. Então, vou ver novamente aqui, vamos ver se ok. Então, vamos ver aqui, se atualizar aqui. Então, eu dei esse título usando o Scilab para resolver problemas e equações sequenciais. Aqui eu não teria esse slide aqui ainda. Então, eu havia mostrado para vocês o desenvolvimento com a maioria das estruturas de programação, só para dar uma visão geral, né? Como eu falei para vocês, era só para apresentar. Mas agora nós vamos focar mais especificamente em cada uma dessas estruturas. Então, antes disso, nós chegamos a ver sobre lógica de programação. Eu expliquei por quê, né, qual é a razão, porque principalmente problemas mais complexos, a lógica de programação possibilita que a gente estruture inicialmente o programa, economizando tempo, energias, né, e fazendo um programa mais eficiente. E essa lógica de programação, ela procura atender todas as linguagens de programação, não especificamente uma única. Por isso ela é genérica e por isso, em relação a uma linguagem de programação específica, ele tem algumas variações, né? Porque ele tende a atender todas as linguagens de programação a princípio, trabalhando apenas em cima da lógica, né? Então, nós vimos essa parte de lógica e agora estamos já focando a parte do Scilab, que é a nossa linguagem, né, escolhida pelo curso de vocês, pelo curso de engenharia civil, para desenvolver a lógica de programação. Então, agora nós vamos continuar, né? Nós vimos na aula passada a questão de funções. Funções também é um ponto bastante importante dentro da programação, porque cada função vai embute um código extra e por esse motivo a programação fica um pouco mais simplificada e mais fácil de identificar outras estruturas importantes. E depois, além de eu apresentar essas funções que nós vimos na aula passada, outras que a gente vai continuar destacando, né, também nós veremos como construir uma função dessa mais tarde. Então, só para recordar essas estruturas básicas, né, gerais, que a gente já apresentou de relance, assim, mas nós iremos trabalhar com cada uma delas de forma mais, com mais detalhes, né?
Então, nós temos essas três formas básicas, que é o sequencial, a programação com seleção e a de repetição. Então, são três formas básicas e muito comum em programação. Então, nós vamos começar com a sequencial, né? Então, aqui eu só identifiquei, né, a programação sequencial, ela está presente em todos os códigos, porque basicamente, por exemplo, no nosso caso, o interpretador de Scilab, ele sempre lê os códigos sequencialmente. Ele vai lendo cada trecho do código, vai interpretando e vai executando. Então, essa é a parte sequencial e está presente, eu diria que está presente em todos os códigos, né? Não me recordo nenhum que não tenha esse código, né? O de seleção são códigos que permitem tomar caminhos diferentes ou execuções diferentes dentro do código de programação. Então, nós vamos ver, já vimos assim de relance, mas agora nós iremos também, depois dessa parte sequencial, nós iremos ver a seleção. E também veremos a parte de repetição, que são os códigos que ficam dentro de um trecho repetindo de forma limitada ou ilimitada. Então, existem vários tipos de programação com essa lógica, né, de ficar repetindo uma sequência de código. Então, nós vamos começar com a programação sequencial, né? Vamos utilizar, naturalmente, exemplos para ficar mais claro, né, cada uma dessas situações. Então, eu vou começar com uma programação para resolver problemas de movimento retilíneo uniforme. Então, coisa que a gente vê no nível médio, né? Então, é bastante conhecido em vocês. Então, o movimento retilíneo uniforme acontece quando a velocidade de um corpo é constante ao longo do tempo e ao longo de um percurso retilíneo. Então, não existe aceleração de nenhum tipo, assim como também não existe atrito, né? Que seria uma oposição ao movimento. Não existe nada disso. Então, a equação, se vocês consultarem na internet, vocês vão ver uma equação desse tipo, né? A variação de deslocamento, ou a distância percorrida, é igual à velocidade média vezes o intervalo de tempo. Então, o delta ali é um intervalo, né? Tanto de distância quanto de tempo. E vamos chamar de velocidade média Vm. Então, aqui nós vamos ver um exemplo, né? Um exemplo aqui que diz o seguinte: considera um objeto percorrendo uma distância de 100 metros em 50 segundos. Aí pergunta-se qual é a velocidade média. Então, basta colocar na equação, né? É só botar aqui a distância percorrida e o tempo, e a gente pode identificar qual é a velocidade média. Simples, né? É claro que isso aqui, quando nós temos que resolver um problema qualquer, usando o Scilab, nós abrimos o Scilab, vamos lá na janela de comandos e digitamos os valores, fazemos os cálculos e está concluído o nosso trabalho, né? O Scilab pode ser usado como uma poderosa calculadora eletrônica. Mas existem situações em que é importante fazer um programa. Por exemplo, quando existe coleta de dados, está sendo coletado dados ou de forma digitada ou de forma de captura de algum sistema eletrônico. Então, essas informações precisam ser coletadas e armazenadas, né? E ao mesmo tempo fazendo cálculo, podendo também traçar gráficos, né? Então, numa situação dessa aí, fica difícil entrar manualmente os dados e fazer os cálculos sequenciais. Por isso que o programa, né, a programação, é importante para uma situação dessa, né? Uma simulação, por exemplo, né, em que os dados estão mudando continuamente e depois nós precisamos analisar o comportamento desses dados. Por isso que o programa passa a ser importante. Então, aqui nós temos uma situação
em que nós estamos apenas citando um caso bem específico, né, uma numeração aqui bem específica, né, e a gente tem um resultado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa usar essa equação dentro de uma programação para poder, né, coletar esses dados. Então, como um procedimento assim, que a gente procura padronizar, justamente para que a gente possa treinar e absorver bem os conceitos, né? Escrever o pseudocódigo, né? Que o pseudocódigo, como eu disse, é um código genérico que visa atender qualquer tipo de linguagem de programação. O fluxograma é equivalente ao pseudocódigo, só porque ele tem uma apresentação mais gráfica e fica mais fácil de identificar cada bloco. E, por último, escolher uma linguagem específica, né, que no nosso caso estaremos escolhendo o Scilab. Então, para aquele probleminha ali que a gente viu, né, de calcular a velocidade média, é uma coisa simples como essa aqui. Né? Início e fim, né? Definimos aqui nessa primeira linha o tipo de dado, que no caso aqui a gente está dizendo que é um inteiro, né? E as variáveis, que a gente está dizendo que é o D, o T e o VM. Embora eu tenha utilizado aqui o nome das variáveis como letras, simplesmente, né, não é muito recomendável, porque uma letra pode não ter muito significado, principalmente quando nós temos um código mais extenso, aí aquela letra fica perdida, a gente esquece o que ela está representando. Então, por isso que é interessante quase sempre fazer uma abreviação, escrever o nome, por exemplo, DIST, né? DIST, D-I-S-T, poderia ser em relação à distância, ou deslocamento, sei lá. Tempo pode ser tem, sei lá, alguma coisa assim, para ficar mais claro que é um tempo, né? Ou escreve tempo já de uma vez, né? Então, a gente sempre vai estar voltando com relação a esse uso da representação das variáveis, porque a gente sabe que algumas palavras não podem ser usadas, algumas maneiras de escrever também não podem, né? Então, depois a gente vai ver sempre nessas situações assim. Mas, nesse caso, só para simplificar, e também porque o programa é muito simples, né? Ninguém vai se perder na situação dessa. Aí nós identificamos as variáveis, né? E tem essa linha, que é a linha em que o programa vai receber os dados, então o programa vai ler os dados, que são distância e tempo. Uma vez que ele já tenha os dados, né, a entrada de dados já aconteceu, ele pode realizar o processamento, que é o cálculo, os cálculos que nós temos que prever a realização, e depois apresentar o resultado, ou seja, ele vai escrever o resultado, porque é um programa muito simples e não tem muito que ser feito, né? Esse aqui é o pseudocódigo, e, como já dissemos, o objetivo dele é representar de uma forma que possa ser depois, posteriormente, escrita em qualquer linguagem de programação. Novamente, aqui as variáveis também são importantes, porque elas estão representando, elas vão representar, ou representam, um espaço na memória do computador. É importante recordar que na memória do computador isso aqui tem um endereço. Então, quando a gente fala, por exemplo, no nome de uma variável, por exemplo, a variável VM, para o computador ou para todo o processamento realizado no computador, aquilo corresponde a um endereço na memória do computador. Mas, para o ser humano, ficaria complicado trabalhar com endereço na memória do computador, principalmente porque eles são digitais, então é complicado. Então, é mais fácil para o ser humano trabalhar com um nome, né? Então, o próprio sistema operacional, o próprio computador já se encarrega de fazer essa relação. Então, ele vai relacionar a VM com um endereço que está na memória do computador, e esse endereço começa em um ponto e termina em outro. Ele tem um tamanho, e esse tamanho, quem define isso é o tipo da variável, que nesse caso aqui
a gente definiu como inteiro. Se fosse real, teria um outro tamanho, né? E assim por diante. Então, esse é o pseudocódigo. E depois tem o fluxograma, que ele tem uma correspondência ainda direta com relação ao pseudocódigo, mas existe uma representação gráfica que, em alguns casos, principalmente em programação mais complexa, envolvendo vários programadores distribuídos pelo mundo, né? Então, algumas vezes, o fluxograma facilita o entendimento e a conexão entre essas partes. Depois, né, nós temos aqui já o código em Scilab. Então, nós temos um código em Scilab, vocês veem essas linhas com barra na frente, né? Isso aqui já é a própria cor que o meu Scilab mostrou. Então, vocês podem ver que ele destaca, ele dá cores diferentes para determinadas situações. Então, aqui, quando eu digito barra, isso aqui é um comentário. Então, ele coloca a cor verde aqui. Então, eu dei alguma informação aqui, por exemplo, dizendo que é movimento retilíneo uniforme, para eu não perder tempo para saber o que eu estava fazendo aqui, né? Eu estava fazendo um movimento retilíneo uniforme, então uma rápida passagem olhada, né? A gente já identifica qual é a função daquele programa. E depois eu também costumo botar, eu gosto de botar o nome do programa que ele vai ficar gravado no computador. Então, esse programa que está gravado, se eu quiser procurar por esse programa, eu sei que ele está em mru.se. É claro que eu não botei o endereço completo aqui, né, mas como nesse computador, os programas que eu faço aqui em Scilab tem uma pasta do curso de vocês, então eu sei onde é que está ali, mas eu também costumo botar muitas vezes aqui o endereço da pasta. E depois nós temos aqui o programa em si. Então, o programa vai ser lido sequencialmente, linha após linha. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que nós temos a linha 3, né? Ela é comprida, ela passou de mais, então ele foi trazido para esse lado aqui simplesmente porque a janela foi fechada e ele comprime a informação, mas é uma linha só, isso aqui. E essa linha está contida dentro de uma função, né? Nós já estamos falando de função já desde a aula passada, então sempre é bom reforçar. Quando a gente usa uma função, o Scilab, né, ou essas linguagens de programação, essas IDE, né, essas interfaces do usuário, eles costumam destacar as funções. Aqui vocês podem ver que tem uma cor diferente, né? E tem um parênteses também. Então, normalmente, a função ela é seguida por parênteses. E dentro dos parênteses estão os parâmetros da função. E a função tem uma sintaxe. Então, quando a gente executa uma função, nós temos que obedecer uma sintaxe, que foi de quem construiu aquela função. Quando nós fizermos as nossas funções, também haverá uma sintaxe que tem que ser obedecida, né, caso alguém vá utilizar aquela função. Então, nesse caso aqui, essa função é simplesmente para imprimir alguma coisa na tela. Eu digo isso é importante porque quando você vai fazer um programa, e muitas vezes é para uma outra pessoa utilizar, algumas vezes é para nós mesmos utilizar. Mas se a gente não consegue um feedback, um retorno na tela do computador, a gente não sabe nem qual é o dado que a gente vai inserir, principalmente quando isso é mais complexo. Então, essa primeira informação está dizendo o que é que o programa vai fazer, né? Isso é relativamente importante. Então, ele diz o seguinte: esse programa calcula a relação entre a distância percorrida por um objeto em determinado tempo e sua velocidade média. É isso que vai fazer o programa. Muito bem. Depois disso, o que é que o programa faz? Ele vem para a próxima linha. Nessa linha, ele executa essa outra função chamada input. Essa função, o que é que ela faz? Ela fica aguardando que o usuário digite pelo teclado. A operação dela é essa. Mas, é claro que a sintaxe dela permite que a gente passe uma mensagem para o usuário naquele momento em que ela está aguardando a entrada de dados. Então, a gente dá isso para o usuário, o que é que ele vai precisar fazer. Então, aqui, nesse caso, a gente escreveu
entre com a distância percorrida em metros. Então, a pessoa vai entrar, então, quando a pessoa der um Enter, essa função armazena aquele dado, né, digitado em D. Se esse valor for digitado sem aspas, ele considera um valor numérico. Se a gente digitar com aspas ou entre as aspas, ele vai considerar um texto. É importante saber o que é isso, né? Se é um texto ou se é um número. Depois que ele executar essa linha, né, porque ele vai ficar parado aqui, aguardando que a pessoa digite. O programa não prossegue enquanto a pessoa não digitar alguma coisa aqui. Depois que a pessoa digita, ele passa para a próxima linha, que é outra função input também, que vai esperar pelo segundo dado. Aí assim que a pessoa digita, né, o tempo percorrido, ele coloca nessa variável t, e agora o interpretador já pode passar para a próxima linha e passar para a próxima também, né, porque ele não precisa de informação do usuário, que ele executa, faz a divisão do valor que está contido nessa variável de memória D, vai ser dividido pelo conteúdo dessa memória T, e coloca nessa memória VM. E depois imprime. A função printf também é uma função que apresenta dados no terminal de saída, no terminal padrão de saída, que é a tela do computador. Mas ela se diferencia pelo DISP porque ela pode ser melhor formatada, a apresentação dela é mais complexa, né? Tem mais recursos. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar a barra N, essa barra inclinada para a esquerda, ele salta para a linha seguinte, então fica melhor formatada a impressão. Observe que todo esse trecho aqui que está entre aspas corresponde à linha de impressão. Claro, que tem mais alguns caracteres aqui, que é caracteres de formatação, né? Como esse caso aqui, percentual.2f, isso aqui é um trecho de código que vai receber o conteúdo da variável de memória que está aqui. Como só tem uma variável de memória, né, a gente colocou uma única representação, ele vai colocar aqui, se tivesse mais uma, a gente colocaria mais uma, e mais uma segunda memória, ele vai colocando na sequência. Primeiro pega no primeiro trecho, a representação aqui. Então aqui a gente está dizendo que o número que vai ser colocado aqui, ou a representação desse número, será do modo float, né, do f de float, que é o nosso número real. Então ele vai colocá-lo aqui, né, dentro dessa frase que está escrita aqui, no formato de duas casas depois da vírgula, né, no número real. Então ele vai escrever a velocidade média é tal metros por segundo. E depois salta mais uma linha, porque tem mais um barra aqui. Então eu gostaria agora que vocês abrissem o Scilab de vocês e nós vamos digitar esse código aqui, preferência quem nunca usou o Scilab, tá? Porque é importante vocês se adestrarem aí no uso do Scilab. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma lista aqui dos que já estiveram apresentando alguma coisa, mas deixa eu ver aqui, ver se tem de vocês aqui. Algumas vezes eu esqueço de... Mas alguém aí se prontifica aí a fazer isso? Vamos lá. Pode ser, professor. Quem é? Quem falou? Antônio? O Antônio Vieira. Tu já fizesse isso no dia 16, é isso? E já apresentasse uma vez, né? Já. Alguém mais? Aliás, eu só botei Antônio, não sei se é o Rec ou o Vieira, realmente agora não sei. O Antônio Rec está aí? Tá. Antônio Rec. É Rec, assim, que pronunciou o teu nome? Tens áudio aí? Como é que está o teu áudio? Tens áudio? Tá. Tu tens áudio, Antônio? Tá sem microfone, mas tu tem salário aí?
Ok, então abre o teu Scilab, e tu digita. Aliás, não precisa ser só ele, todos vocês podem abrir o Scilab para digitar aquele código ali que para importante vocês estarem aprenderem, né? Eu não sei como é que qual é a facilidade que vocês têm, né? De qualquer forma, é importante vocês digitarem para ver as dificuldades que vocês têm. Então, eu quero procurar varrer, assim, pelo menos dentro de vocês que estão aí presentes, para ver qual é a dificuldade que vocês têm de usar o salário. Então, tudo após aí, pode usar o salário. Aí, todos vocês podem digitar esse código, vamos ver como é que ele funciona, tá? Antônio Vieira, tu chegasse a digitar um código desse também no salário? Lembra? E esse ainda não. Ainda não. Não, tu não digitasse? Ainda não. O Antônio Reco está dizendo que não. É o seguinte, então, Antônio Vieira, então apresenta para nós, então, por favor. Beleza, então vou apresentar aqui. Só meu cérebro abrir que tá demorando aqui um pouco. Então, vai abrir o teu salário, né? Uhum, abriu aqui, vou apresentar a tela. Isso, vai apresentar. Isso aí. Deu? Tá aparecendo? Tá começando. Ok, apareceu. Então, essa primeira janela grande aí, você sabe que é a janela de comandos, certo? Sim. Só deixa eu dar uma explicação aqui. Essa janela de comandos é aquela que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês precisarem fazer um cálculo qualquer, um único cálculo, vocês não vão precisar fazer um programa para fazer um cálculo qualquer de soma, de qualquer tipo de operação, por mais complexo que seja a equação, vocês não vão precisar fazer um programa. Vocês abrem essa janela aí, a janela de comandos, digitem aí e executem a operação e acabou, né? Agora, quando é que vocês vão precisar fazer um programa? Quando esse programa for usado por uma outra pessoa que não entende programação, ou para vocês mesmos quando vocês precisam fazer um trabalho automatizado, um trabalho repetitivo, certo? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tinha que coletar informações de simulação elétrica da perna de paraplégicos e ficar a posição dela e fazer um controle de posição, e era muita informação que eram geradas e eu não seria possível alguém coletar esses dados, então tem que ser automatizado, né? Então, para isso é que serve um programa, que aí eu elaborei um programa e esse programa colhia os dados e armazenava numa tabela para gerar em seguida gráficos do funcionamento, né, da resposta da perna paraplégica.
Então, é para isso que serve um programa, para que vocês automatizem algum tipo de operação, né, ou, de repente, fazer um programa que uma outra pessoa utilizar, tá certo? Então, essa é a janela de comandos. Não é para fazer programa nessa janela de comandos, ela é complicado, né? A gente não funciona muito bem. Então, quando a gente quer fazer uma automação, qualquer tipo de processo de automação, a gente tem que ir lá no SciNotes. O SciNotes possibilita isso. Então, Antônio, por favor, vai lá no SciNotes, abre a janelinha e vamos escrever aquele código ali, código fonte que eu dei para vocês. É aquela história, né? Vocês podem colocar alguma informação aí, algum comentário em cima para identificar o que vocês estão fazendo, né? E depois escrevam o código. Né? Algumas vezes é importante colocar a data, a equipe que está trabalhando com aquele código, né? Algumas informações, às vezes, são importantes para registro, né? Observe que todo o texto que será impresso, ou todo o texto que vai ser armazenado como texto, ele está sempre, entre aspas, simples ou dupla. Ali eu acho que faltou alguma coisa. Ah, Faltou fechar também o aspas. Passou o parênteses, o parênteses está lá, né? aqui. O aspas faltou. Não dá um erro. E se começar com aspas simples, termina com aspas simples. Se for dupla, termina uma dupla. Esse espaço que o Antônio deu ali é importante porque ele fica melhor organizado. Principalmente quando ele perde alguma informação, fica o prompt, né, o prompt esperando informação, ele fica bem colado com a palavra, né, do uso DISP. Então é bom dar aquele espaço ali que ele deu ali. Observe que a função, quando digita a função e abre aspas, parênteses, ele já abre e fecha o parênteses. Isso aí é a entrada, né? Agora tem o processamento. E depois de sair. Um programa bem simples, curto, né? Sem muita... Essa barra contrária fica aqui próximo do shift da esquerda. Tá, só procurando aqui que eu tava achando. Okay. Agora ele vai pedir para tu gravar em algum lugar, né? É bom que tu tenha uma pasta
para tu guardar os teus programas. E vocês podem, inclusive, reutilizar esse código para qualquer outro programa. Eu nem lembro qual era que eu tinha salvo. Né? Outra coisa, se botasse com espaço, o nome. Eu não sei se ela aceita o nome do. Ela aceitou ali que botasse com espaço, né? O nome, não foi? Foi. Ficou. Eu não sei, não, é que eu não sei se funciona assim, mas bem, bem. De repente vocês têm uma versão mais moderna, pode ser que aceite. Não. Porque quando esse tipo de palavras compostas, assim, quando a gente quer dar título de alguma coisa, coloque aquele underline, sublinhado, né? E Sim. aí fica mais garantido, assim. Mas testa aí, ver se funciona. Ok, então aí tu executaste, né? E ele dá aquelas informações iniciais, precisa clicar aí, né, para o prompt aparecer aí, ó, ele fica com o prompt aguardando que tu digite as informações. No caso, ele vai esperar 2 dados, né, que pode colocar aí, em qualquer valor que queira aí. E do segundo. E agora ele calculou, deixa eu ver aqui o que eu errei. Deu um erro aqui, né? Alguma coisa aqui. Não é possível abrir o arquivo. Ó, eu acho que é por isso. Eu acho que tu botasse título com espaço, eu acho que foi isso. Tenta tirar aquele espaço, salva com. Bota um underline, alguma coisa ali para ver se. Não é possível abrir o arquivo barra C, barra aqui. Alguma coisa errada aí. Ah, tem um 2.f ali, ó. É ponto 2F, eu não sei se foi. É ponto 2F ali, ó. Percentual ponto 2. Ah, é ponto 2. Ponto 2. Não bota espaço. Bota tudo junto. Põe tudo junto. Não deixa espaço. Não tem espaço entre o ponto e o percentual? Parece que tem um espaço entre o ponto e o percentual. Não, deixa eu tirar aqui. Isso. Não é possível exibir o arquivo. Está errado agora. Bom, tem como aumentar um pouco aí esse teu visibilidade do equipamento? Então, Não é melhor assim? acho que sim. Input, aqui na segunda linha ali, ó, o segundo input. Ah, não, tá certo. Não, Aqui? tá certo. Não, tá certo. Não, tudo bem. Ali não tem dois asteriscos aqui na segunda linha, não? Parece que tá meio. Não, né? Acho que não. Só para ver se não tem asterisco duplo aí, alguma coisa, né? Não, não tem não. Tá tudo. Não, tá. Peraí. Não. Acho que o problema é nessa 6 bem aqui, porque aqui vai, dá pra botar, aqui também vai. É na hora do resultado que não tá dando problema. Esse barra M aqui, a barra é. Não, não. É metro por segundo isso aqui? É. Tá. Barra M. Tá certo, né?
printf, faltou o F na frente do T ali. Ih, eu nem vi. Não, algumas vezes é só a versão, de repente, não sei se é por isso. Agora vai. E também tem o mprintf, também eu não sinceramente, eu era para ter pesquisado qual é a diferença, não fui atrás. Então, nessa situação, só um pouquinho, André, aqui, ó, aquela setinha ali, ó, executa e a setinha na frente, ele salva e executa ao mesmo tempo. Daí ele já Isso. sobrepõe, já faz a atualização do programa ali. Pode Deixa eu executar só eu daí. limpar aqui. Isso. Legal. Isso. Aí, agora foi. Agora deu. Era o F que estava faltando. Então. É. Ok. Então, observe, né, se botasse só inteiro ali o percentual I ou percentual D, ele não colocaria o ponto 00 ali que aparecia ali no valor. Ô, pessoal, alguém não entendeu o que o Antônio fez ali? Todos entenderam? Quem não tem microfone, com o chat aberto aqui, vocês podem escrever alguma coisa aqui também. Tudo certo aqui? Ok, então a gente pode prosseguir. Então, pode manter aberto aí, Antônio? Eu vou aqui só continuar, retomar a apresentação aqui. Ok. Foi isso que nós fizemos, né? Esse ponto 2F aqui é para representar números reais, né? Se a gente botasse percentual I, I de integer, inteiro, né? Ou percentual D, também ele só apareceria a parte real, porque isso é a representação de inteiro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos prosseguir. Então, aqui tem um outro exemplo aqui. Ó, aí o objetivo era mostrar para vocês sobre estrutura sequencial, né? E nós usamos aqui um exemplo de um problema, né, comum no nível médio, que é o cálculo do movimento retilíneo uniforme. Né? Então, nós fizemos um exemplo aqui, mostrando o pseudocódigo, o fluxograma, e aqui o código de Scilab, como é que se faz isso, né? E a lógica de programação. Né? Então, agora tem um outro probleminha aqui. Certo? Aliás, esse slide, o objetivo dele é esse, tem vários programinhas. A gente pode fazer alguns aqui e depois vocês vão continuar fazendo aqui. Né? Eu vou verificar se tem um erro também, que eu contei recentemente, antes de começar a aula. E o objetivo é verificar se está tudo ok aqui. Pode ser que tenha algum erro, a gente está sempre corrigindo, melhorando, né? Então, esses programas que estão aqui são programas sequenciais, são programas, né, naquele estilo ali, que o programa vai executando linha após linha, né, e não existe nenhum desvio, alguma repetição, nada. Então, são sequencial, assim que funciona. Então, aqui nós temos um outro probleminha, porque o programa, o objetivo é resolver problemas, né? Então, aqui está um outro caso. Então, eu vou sugerir até que outro colega aqui abra, né, porque o Antônio já mostrou aí que tem um desempenho bom. Então, eu vou pedir para outro aqui. Selecionar, cadê? Quantos estão aqui presentes? Temos a Letícia, foi a Letícia que chegou agora? O João Vitor. João Vitor, tu tens Scilab aberto, João Vitor? Tens microfone? Professor.
Eu Opa. tô instalando o Scilab aqui. Uhum. É porque o teu problema, né? É? É o João Vitor que está instalando. Ah, tá. É. Tudo bem. E a Letícia, chegasse agora, Letícia. Nem sabia o que está acontecendo, né, Vitor? Então, o Antônio Vieira vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Arregaça as mangas aí, vamos continuar a trabalhar então. Bora. Beleza? Então é o seguinte, ó, aqui está um outro problema. Como eu disse para vocês, né, se vocês forem resolver um programa específico, não há necessidade, né, um problema específico, não há necessidade de fazer um programa. Né, vocês vão lá na janela de comandos, colocam os dados, joguem a equação e obtêm um resultado. Né? Quando é que nós precisamos fazer um programa de Scilab, uma programação? É quando nós precisamos repetir dados, coletar dados, né, para, de repente, analisar esses dados posteriormente, traçar gráficos, né? Ou então, para alguém executar o programa, né, que nós realizamos, mas essa pessoa que vai executar o programa não conhece nada de programação, não sabe de Scilab, então aí a gente pode fazer um programa para essa pessoa executar. Mas no caso, o programa tem essas justifica escrever um problema nessas situações. Agora, por exemplo, nesse problema que tem aqui, se for só esse problema, a gente vai lá no Scilab, na janela de comandos, e resolve isso aí, né? Mas nós podemos querer variar a velocidade, variar a distância, uma série de informações, aí sim começa a ficar importante o programa, porque ele permite essa flexibilidade. Tá? Então, esse aqui é um outro exercício que eu peguei no site, que ali está o índice 1 aqui, é justamente porque eu estou referenciando lá as referências bibliográficas no final. Então, isso aqui é um programa de vestibular, uma questão de vestibular, que diz o seguinte: a figura mostra, em determinado instante, dois carros, A e B, em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, colide com o B, no cruzamento C. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é. Aí, eu acho que aqui, eu esqueci de colar aqui as respostas. Tem as respostas aqui da questão. Mas tudo bem, a gente resolve por aqui. Então, o esquema aqui mostra dois veículos se deslocando para o cruzamento, né? O veículo A está a 50 metros e o veículo B está a 30 metros. E o veículo A está com velocidade de 20 metros quadrados. A gente sabe que eles colidem. Então, se eles colidem, eles, por exemplo, teriam que gastar ao mesmo tempo, né? A gente tem que pensar na lógica, como é que se vai resolver esse problema. Precisamos saber quais as equações de movimento retilíneo uniforme, né? E precisamos também ver como é que eu vou definir que eles vão colidir, que informação vai nos dar para dizer que eles vão colidir, né? Então, não é a velocidade, né? Porque a velocidade, eles estão em distâncias diferentes, eles vão ter caminho diferente, então com velocidades diferentes. As velocidades são diferentes. Mas o que está comum, usando as equações do movimento retilíneo uniforme, né, nós vamos ver que o que coincide é o tempo, né? Porque se eles chegam naquele ponto ao mesmo tempo eles vão colidir. É isso que o problema está apresentando. Então é importante entender o problema primeiro para poder resolvê-lo. Então, por isso que a gente precisa da lógica de programação para escrever isso aqui. Então, Antônio, como é que tu faria aí? Vamos abrir pode ser o SciNotes mesmo, e vamos escrever a lógica de programação desse problema aqui. Eu não sei se eu escrevi isso, não fiz. Então, abre o teu Scilab, o teu SciNotes, né? Nós vamos escrever a lógica de programação ali no mesmo SciNotes, para a gente registrar em algum lugar, né?
E a gente... Foi aí a apresentação. Está aparecendo, está começando... Opa, apareceu aqui. É mesmo? Isso. Então, para que a gente possa estruturar o pensamento, né, na lógica, a gente tem que escrever alguma coisa, né? Essa é a lógica de programação que é objetivo. Então, por exemplo, toda lógica de programação tem o início e o fim, né? Que aí pode escrevendo aí, bota, por exemplo, bota barra, barra, bota início, né, tem um comentário. Tu está tu estás aqui. O problema é que bota no Cenotes, porque aí cada vez que dá um enter, ele vai tentar executar alguma coisa. Abre uma outra janela, isso. Aí bota barra, barra, início, né? Para a gente ver. Agora dá um enter, dá um tab aí só para ele deslocar. Um tab. Peraí que... Tab fica à esquerda aí o teclado. Tab. Tem aquelas duas setinhas em direções opostas. Assim. Aqui, pronto. Isso, ó. Então ele pode dar até uns 2 tabs aí, sei lá. Então, aí o que é que tu vai definir? E depois do início, o que é que a gente define? O que se faz? Você pode Variáveis? ajudar aí, pessoal. Variáveis? A gente define o tipo e o nome das variáveis. Algumas vezes, devido à complexidade, a gente pode, à medida que vai escrevendo o código, a gente pode ir colocando aí o nome das variáveis, entende? Algumas vezes eu faço assim, com facilidade, né? Então eu digo, eu vou usar isso aqui, vai ter distância, velocidade, então eu vou dizer que é real. Então escreve aí real, porque o número vai ser meio quebrado, né? Vai ser real. Aí não precisa, por enquanto, escrever o nome aí, nós vamos escrevendo à medida que ela for surgindo. Tá? Então, dá um outro enter aí. Né? Então, nós vamos depois colocar as variáveis à medida que a gente for definindo, escolhendo melhor o nome das variáveis, aí a gente vai lá e coloca lá em cima. Certo? Certo. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos, né? Você pode até escrever aí rapidamente com a equação do movimento retilíneo uniforme, né? Porque senão a gente pode perder aí. Aí tu pode botar aí, sei lá, V igual a D dividido por T, por exemplo, né? Que é a velocidade. Mas eu tenho que botar, tipo, 2 barras. Bota barra, barra, bota V igual a DT. Só para a gente não se perder aí. Barra, pode escrever aí mesmo. Barra, barra. Aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo? Deixa eu só tirar aqui porque eu botei de novo. Eu tô só dizendo assim como é que eu faço um programa direto aí, né? Então, eu fico fazendo comentário, fico procurando qual é a melhor solução, né? Dá para ir fazendo aí, testando, até executando o programa e testando. Então, só coloca a equação aí para não esquecer, né? Para ver qual é a equação que nós vamos utilizar. Então, V, por exemplo, V médio, né? O V é igual a DT. Só para a gente não perder a equação. Ela já está escrita aí, já fica mais fácil para a gente... esse dt é d dividido por t, né? Tá bom. Que é uma razão, né? A razão que velocidade é a variação da distância em relação ao tempo percorrido. Então, é uma variação, uma taxa. Certo? Certo. Então, vou ver qual é o nosso problema, né? Vamos ver, vou pedir aí para vocês ajudarem. Deixa eu botar o chat aqui. Aqui, ó. Vamos ver, ó. Nós temos 2 veículos se deslocando num cruzamento. Então, para aquela equação lá em cima, né, o que daria para a gente... O que nós já temos aqui no programa? Por exemplo, o veículo A. O que é que ele tem? Esse D aí é um deslocamento. Então, vamos considerar o deslocamento total. Né? Por exemplo, então, o A, a gente sabe que o D é 50 metros, né, porque ele vai precisar se deslocar durante 50 metros. E o que mais que a gente sabe? Sabe que a velocidade dele é 20 metros por segundo.
O que a gente não sabe dele? A gente não sabe o tempo, né, que ele vai levar para chegar no cruzamento, não é mesmo? Sim. O veículo B, a gente sabe a distância que ele está do cruzamento, não temos a velocidade, né, como é conhecido, e também não temos o tempo. Mas o que a gente sabe dos dois? É que para eles colidirem, eles têm que gastar o mesmo tempo. Ou seja, o tempo que cada um deles vai levar para atingir aquele ponto central vai ser o mesmo. Porque senão, se fosse tempo diferente, eles não coincidiriam, não haveria colisão, beleza? Beleza. Então, a gente pode, pode escrever como um comentário aí, dá um enter aí, escreve como um comentário embaixo. Por exemplo, vamos chamar o seguinte, vamos colocar o índice A ou B para identificar o veículo A ou o veículo B. Então, vamos fazer isso aqui. Antes disso, pega a equação, V igual a dt, isola o T, porque o T, como é que a gente isolaria aquele T ali na equação? Como é que Mas faria? já bota aqui nessas duas barras E ou para isolar não aqui? aí mesmo, pode botar mesmo. Como é que tu isola o T nessa equação aí para a gente depois fazer comparação? Como é que tu Explica faria já. o isolamento aí? Como é que tu separa, isola no grau de igual o T? Como é que se faz? T é igual... Já aqui mesmo ou botou enter de novo? Isso aí, pode botar aí mesmo. T é igual... DV, né? Isso mesmo, tá certo. Aí, ó. Então agora tu vai fazer o seguinte, ó. O tempo que a gente chegou à conclusão é que o tempo dos dois são iguais. Então agora tu vai botar assim, ó, dA, que é a distância do A. Aqui mesmo eu Sim, boto. escreve aí. dA e... Não, escreve ali, substitui ali. O D, tu bota dA. O V, VA. Entendi. Então aí tu já definiu essa equação. Tá. Então tu já tem duas variáveis. Né? Tu pode escrever lá em cima, ó. dA e VA. No real lá, ó. Já tem duas variáveis. dA, vírgula, dA e vírgula VA. Duas variáveis que tu possivelmente vai usar. Né? Agora continua ali Tem embaixo. que botar real de novo porque Né? não foi aqui, ó. Acho que tem que botar real de novo, né? Não. Pode botar a vírgula, criar tudo real aí que tu fizer aí. Mas é porque, tipo, aqui tá roxinho, aqui tá normal. Mas tá indo? Deixa eu ver. Deixa assim por enquanto. Acho que não tem problema. Tá bom. Agora vai ali embaixo e agora bota assim novamente. T é igual a dB dividido por VB. Só para a gente raciocinar aí, porque quem tiver dificuldade de estar entendendo, bota embaixo, dá um enter. Poderia ser ali também. Só para deixar mais claro. T é igual dB dividido por VB. Certo? Aí poderia ser duas variáveis, mas vou deixar para botar as variáveis depois. Aí dá um enter agora tu vai poder, aí dá um enter, barra, e compara as duas equações agora, porque os T são iguais, compara as duas equações. Escreve as equações ali, dA dividido por VA é igual a dB dividido por VB. Certo? Só para a gente raciocinar aqui. Ó. Agora, veja bem, o que tu não tens aqui na equação? O que tu precisa saber? É porque ele está perguntando qual é a velocidade do veículo B, né? Então, agora, como é que se faz? Né? Como é que se isola o VB? Vem aqui, né? Calma. Mas aí eu isolo dessa aqui ou da geral aqui? Exato, na geral, né? Da geral? Já pensa a dedução aí, ó, a partir desse ponto aí. Então, aqui.
Peraí, rapidão, só que eu confundi aqui. É pra isolar o VB dessa geral aqui Sim. ou dessa? Não, Dessa não, aqui, da geral. a geral. Está reduzindo ali a equação, agora tu vai poder fazer uma equação onde tu pode tirar o valor do VB. Ah, tá, entendi. O que tu vai fazer é extrair, né? Então, Na equação tu vai extrair qual é o valor do VB. E tu já tens os outros três valores, né? seria assim? Meio confuso assim de lado. VB igual a BA dividido por DB, né? Dá um papel Tu aqui. vai fazer BA dividido por VB, não é isso? Eu olhar pelo VB, então. De- não, vai aparecer DB, VA dividido por D, não, VA dividido por D, eu estou confuso aqui. Mas o VB, Calma aí, esse, professor, calma aí. É pra eu não estou eu isolar conseguindo o enxergar VB direito também, está bem dessa pequenininho para aqui, mim. certo? Consegue aumentar um pouco mais aí para facilitar aqui? É pra eu deixar o VB isolado aqui dessa geral. Isso, Tem que isolar o VB, porque é isso que está pedindo problema, né? Certo. Tu quer dizer Aí no- VB? E aqui é vezes é com X ou é com ponto? O quê? Não, por enquanto tu está fazendo comentário só, não é a equação que tu está escrevendo aí. Pode fazer o que tu quiser. Fica assim, então? DB é igual. DB vai ser DA vezes DB dividido por VA. É isso aí. É isso aí. Então agora, tu vai usar essa equação aí. Tu pode copiar essa equação, pode tirar o barra barra da frente dessa equação e o resto tu pode pagar. Apaga o resto aí, do barra barra. Tá? Peraí. É pra tirar tudo do barra barra, tudo. Isso, o barra barra que está aqui daí, que desenvolver, você pode apagar. Não, pode ser, apaga tudo, não só a barra barra, todo. Ah, entendi. Só pode selecionar e dar um del. Entendi. Isso, dá um del aí. Isso. Só deixa a última equação, só a última equação. Ah, entendi. Tipo, isso aqui tudinho. Isso, não, isso, então, Entendi. Pode fazer aquele tab ali para deslocar para ficar certinho o próximo visual. Ah, Coloca o cursor, isso, coloca o cursor no início e dá um backspace. Um backspace agora. Bota o cursor no início dessa última equação e dá um backspace. Cursor na frente, backspace. Ah, na frente. Não, na frente que eu digo atrás.
Atrás. Vai dar um backspace. Backspace, ele vai voltar, vai comer aquele espaço em branco que tá ali. Vai dando backspace. Isso, assim, isso mesmo, assim mesmo. Ó, pode dar mais, pode dar mais. Pode dar Vai dar o quê? backspace. Dá backspace. Isso agora, não, agora já deu. Tá, agora só dá um tab. Isso, beleza. Tá, agora temos que organizar aí a questão das variáveis. Ver quem é variável aí. Ó, aí tu tens o DA, o VA e o VB. Pode escrever ali em cima o VB também. E tem o DB também, né? Aqui, né? Ele jogou cores diferentes ali, né? DB. É vírgula. Ah, não, é um ponto, né? É por isso que ele está confuso ali. Tá. É Eu porque queria as aqui tá. variáveis primeiro. Primeiro eu queria as variáveis. Real, DA, DB, VA e VB. Falta o DB ainda. Tá. Agora ali tu vai botar VB igual DA. Aonde eu boto? Não tá certo aí. Só porque ali tá certo ali, VB igual. Eu estou lendo o que está escrito aí. Ah, tá. Agora, aquele ponto ali bota um asterístico, que é a multiplicação Sim. salada é asterístico. No lugar do ponto, um asterístico. Pronto. Tá. Certo? Mas, claro que aí é a equação, isso é o processamento. Tu vai ter que ainda entrar com os dados. Certo? Vai ter que ter o input. Então, depois de definir as variáveis, tu vai ter que fazer o input. Tu vai ter que pedir para o usuário todos esses dados. Lembra como é que se faz isso? Sim. Bota o cursor lá no DB. No primeiro, nesse aqui, né? Isso, dá Enter. Agora tu vai escrever. Por exemplo, tu vai pedir para o usuário qual é a distância de A. Então, tu bota DA igual input, abre parênteses, e dá uma mensagem para o usuário agora. Entre com a Digite. distância do veículo A. Entre com a distância do veículo A. Isso. Tá. Agora, DB, entre com a distância do veículo B. Pode até copiar a linha ali, colar e mudar os dados. Ah, entendi. Passou, tipo... Dá um Ctrl E Z no, ali no, e volta. no, no, no Ctrl Z. Scilab, o Ctrl+C ele não faz não, né? Ctrl Z de volta. Eu fiz o Ctrl+C e apagou. Fizesse Ctrl X, não foi? Não, foi o Ctrl+C. Ou então eu apertei errado aqui, né? Deixa eu tentar de novo. Eu apertasse Ctrl X em vez de Ctrl C. Apertei errado no outro. Então, aí tu pedisse o DA, o DB, agora tu vai pedir o V. Por exemplo, o VB, tu tens o VA, né? Então, bota VA, pede VA. Eu ver. Agora não tem a do veículo B agora. Que é que vai usar a fórmula para descobrir, né?
veículo B, tu vai descobrir, então, aí tu vai calcular aqui, e depois bota lá printf, lá no final, printf. Não, no final. Ah, isso. Aqui, depois desse VA, Depois do processamento, tá? A tua próxima linha é o processamento, aí depois do processamento vai dar o print, porque agora tu já tem o valor do VB. Printf? Não, no caso, é embaixo aqui do VB, né? isso, embaixo, porque agora ele já fez o cálculo e pode imprimir. Entendi. Aí escreve, a velocidade do veículo B é Tem que botar aqui parênteses e asterisco ou não? hã? Tem que botar o parênteses e o asterisco aqui ou não precisa? Sim, tem, porque ele vai imprimir uma frase. Percentual, né? Percentual, aí vai ser o percentual 0,2F, né? Porque vai ser um número quebrado, possivelmente. Sim, né? É. Aí depois da vírgula, do asterisco, bota a vírgula e bota o nome da variável, que é o VB, né? Ele vai imprimir o VB. Aqui no caso? É, isso. Tem uma vírgula ali entre a aspa e o VB. Entendi. Sim. Não, está dentro do parênteses, só porque ele é depois da aspa, vírgula, VB. Isso. Agora, aquela primeira linha lá, ó, a gente estava escrevendo lá, isso aí, ó, bota barra barra aí, porque isso aí a gente estava fazendo pseudocódigo. Bota barra barra, isso. Isso aí era do pseudocódigo. Né? O código é só aí da linha 3 em diante, que é o código. Ok. Ok. Então agora tu pode executar. Ele vai pedir para tu salvar o programa e depois ele vai executar. Então, vou ter que salvar e executar. É. Olha, já está pedindo lá. Isso. Bota aqueles valores que está ali, ó. Isso aí 50. veículo A, né? O que é isso aí? 50 metros. 50, é? Aí, Do B é 30. isso. E a Velocidade velocidade do de A é ar. 20, né? Ok. Olha lá. Veículo de 75. Por quanto? 75? 75. É o tempo, 75, sei lá, segundos, né? Aqui isso não sei, né? Eu não tenho os resultados aqui, eu não sei dizer assim. Se tá certo, né? Mas o programa agora vai permitir que tu, por exemplo, que a gente entre valores diferentes, né? Valores diferentes para a distância do A, distância do B, do tempo, aí, entende? Então, para isso que serve o programa. Se for um valor só, não vale a pena fazer um programa para só digitar um único valor. Agora, se for para digitar várias sequências de dados, né, ou alguém for usar esse programa para fazer o cálculo, assim, entenderam isso? Sim. Ok. Nós temos outros programas aqui, tá? Aqui, vou continuar apresentando para vocês.
Dá para tirar aqui ou... Não, não precisa. Ah, beleza. Então, aqui na sequência, tem outros exercícios aqui, ó. Esse aqui é no instante em que um índio dispara uma flecha contra a sua presa e se encontra a 10 metros de distância, ela corre, tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocarem na mesma direção e no mesmo sentido, com a velocidade de modo de 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, ou seja, 24 metros por segundo é a flecha e 10 é o alvo. Né? O intervalo de tempo levado para a flecha atingir a sua caça a gente teria que fazer um programa semelhante para ver qual o programa, ou se for só para um cálculo, poderia jogar lá e calcular, né? Usando aquela equação de movimento retilíneo uniforme. E aqui, depois eu comecei a acrescentar aqui sobre movimento retilíneo uniformemente variável, né? O objetivo é, aí nós já temos a aceleração, certo? Então, a equação de aceleração. E aí se desenvolve a equação, que aqui eu não entrei em detalhes, né? Porque isso aí não faz parte aqui do nosso curso, mas eu deduzi aqui, tá? A dedução. Aí tem a equação aqui, né, que é a variação da velocidade. E aí tem essa equação aqui, né, onde a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A equação do movimento retilíneo uniformemente variável. Ou então essa equação aqui. Né. Aí aqui tem outro exemplo. Tem mais um exemplo, tem mais outro. Esse aqui, eu só não numerei ainda, estou organizando para numerar. Esse aqui é um outro exemplo de um cilindro, né, que seria pintado, né. Então, só para você ter ideia assim, da complexidade desses programas, que eu vou colocar isso aqui como lista de exercícios, talvez aqui modifique alguma coisa, que não precisamos fazer agora, mas vocês vão fazer essa lista para depois a gente fazer uma avaliação. Né? Então, aqui, por exemplo, como é que seria esse problema? É um problema que tem um cilindro para pintar. Vamos imaginar que seja um tanque de combustível. Então, é uma coisa grande, está sentado aqui no solo, né, e tem uma tampa. Então, o que é que nós vamos pintar? Pintar em volta, pelo lado de fora, e a tampa de cima. Dentro nós não vamos pintar. Entende? Então, claro que tem que definir exatamente o que é que vai ser feito. Então, nós temos que saber qual é a equação do círculo aqui, qual é a equação do cilindro, para poder calcular qual a área total para que a gente pudesse pintar. Porque ele está dizendo aqui, ó, que a lata custa R$50, e cada lata contém 5 litros, e cada litro pinta 3 metros quadrados. Então, a gente tem que saber que área é total, para saber quantos metros quadrados de 3, né, tem ali, para saber quantos latas vai. Então, é um problema. Aqui está em desenvolvimento. Aqui tem dois modos de desenvolvimento. Né? Tem um que é calculado assim meio grosseiramente e tem outro que faz arredondamento. Né? Porque, por exemplo, se a gente vai comprar uma lata de tinta, vai gastar 2,1 latas de tinta, tu vai ter que comprar 3 latas de tinta, porque foi 2 latas de tinta, mas faltou mais um pouquinho, então tu vai ter que comprar uma terceira lata de tinta. Então esses arredondamentos servem para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um exemplo de cálculo de arredondamento. E tudo é estrutura sequencial. Vai pedindo dados para o usuário e vai executando. Aqui eu já tenho um código aqui, nesse caso da lata. Outros exercícios aqui, né? Acho que até alguns deles estão resolvidos já. Mas depois eu vou dar mais uma trabalhada aqui, colocar mais alguns. Né? Então vocês entenderam, né? Que é
uma estrutura sequencial. Ele simplesmente vai pedindo dados, vai calculando e depois apresenta o resultado. Esse é uma estrutura sequencial. Eles podem ser mais ou menos complexos, né? Dependendo do tipo de cálculo que tem que fazer. A gente tem que entender qual é o problema. Se a gente não entender o problema, tu não consegue fazer programa nenhum. Por quê? Porque o computador não tem inteligência. Quem tem inteligência é o programador. Então, o programador tem que entender do problema, ele tem que ter entendido o problema, tem que entender de lógica de programação. Por quê? Porque o programa vai exigir alguns tipos de comando específico, é por isso que a gente faz o pseudocódigo, o fluxograma, justamente porque ali está a lógica de como os dados são dados em entrada no computador, como é que ele processa, então a gente tem que colocar a equação correta para que ele possa fazer o processamento, né? Então tem uma série de coisas, tem problema mais simples e problema mais complexo. Mas, no caso, o computador não vai fazer nada que o programador não tenha previsto. Isso que é importante ter bem presente. O computador não inventa nada. No máximo, a gente pode usar alguma função que vai nos ajudar, vai simplificar, né? É isso que a gente vai poder usar, mas que como eu disse ali, se vocês vão fazer um cálculo simplesmente com um número específico, não há necessidade de fazer programa. Agora, se esses valores vão variar ao longo vão variando, né, e eu vou precisar coletar esses dados, aí sim, aí cabe o uso de um programa. Esse programa vai fazendo cálculo e vai coletando essas informações. Ou então, uma outra pessoa que não entenda de programação e precise de um programinha para fazer algum tipo de cálculo. Ok, pessoal? Então, eu estou preparando essa lista. Isso aqui vai funcionar também como uma lista de exercício, né? Eu vou colocar para vocês aí, e na próxima aula, né, vocês podem tirar algumas dúvidas aí a respeito dos problemas, né? Então, isso vocês entenderam, mas vocês precisam executar isso aí no celular.